Assim disse Paulo em Gálatas capítulo 4, do versículo 1 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Vamos fazer uma reflexão a respeito do nível que nós nos encontramos como filiação, como pertencentes à filiação do Criador. Será que somos filhos? Será que estamos no caminho da escravidão? Será que Jesus volta? Por que Jesus voltou? Então, dentro desse capítulo 4, tem diversos pontos a serem abordados. E então vamos fazer a leitura. Paulo falou aos Gálatas, aos irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Galácia. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, a pessoa, enquanto ela é menor, enquanto ela não alcança a maioridade, ela precisa de tutor, ela precisa de guia, ela precisa de professor, ela precisa de mestre, ela precisa ser conduzidas. Uma criança precisa ser conduzida pelos seus pais, ou pelos seus tios, pelos seus superiores em idade. Assim também é conhecido os filhos de Deus. Mas são os carnais? Não, aqueles filhos de Deus que têm o Espírito de Deus na mente deles. Aqueles que estão com o seu espírito próprio unido com o Espírito de Deus. Então, quando essa criança, essa pessoa, ela vai alcançando a maioridade, ela vai tendo responsabilidades, ela vai sabendo administrar a sua parte financeira, ela consegue administrar suas emoções, ela consegue escolher as suas amizades, enquanto está sob tutores, debaixo de pessoas superiores, então ela é obrigada a fazer praticamente tudo o que o tutor manda, tudo o que o seu mestre manda, tudo o que o seu líder manda. É mais ou menos isso o entendimento. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Ou seja, mesmo ele sendo dono de tudo, mas ele ainda é tratado como escravo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, assim são os religiosos. Eles, como precisando de tutores, como precisando de mestres, como precisando de guias, ficam por aí, sendo tratados como escravos, sendo tratados como ovelhas, sendo tratados como servos, não como filhos, porque eles têm que cumprir doutrinas, eles têm que cumprir regulamentos, mandamentos, preceitos, cerimônias de homens. E o pior ainda, cumprir esses rituais dentro de uma chamada igreja das maldições, obras mortas. O pior é isso, que se pelo menos fosse obras vivas, obras que agradassem ao Senhor, ao Criador, não. Eles praticam obras que já foram dados fins, obras finalizadas, obras que já não prestam mais para nada. Eles praticam obras que já foi aniquilada, obras aniquiladas. Todos os lugares que chama-se por religião, todo lugar religioso é dessa situação. São como tutores conduzindo os filhos de Deus sendo tratados como escravos. É simples assim. Versículo 3, assim também nós, olha Paulo falando como era ele, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então Paulo, antes de conhecer a graça, antes de ter a revelação da graça do Cristo ressuscitado, ele era o quê? Ele se considerava o quê? Um escravo, ele era escravizado, mesmo ele sendo fariseu, mesmo ele sendo um doutor das leis, um conhecedor, na idade dele ele falou que poucos podiam bater ele no conhecimento, mas ele era escravizado, ele estava sujeito aos surgimentos do mundo, sujeito às doutrinas dos líderes religiosos daqueles dias, dos seguidores de Moisés. Versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, presta atenção nesse nome, plenitude. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher,
nascido sob, quando fala sob é debaixo da lei. 5, para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei, não foi o nosso caso, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Então aqui Paulo estava falando que quando chegou, quando se cumpriu o tempo, quer ver, deixa eu colocar aqui no dicionário essa palavrinha, olha, plenitude, leia comigo, significado, plenitude, estado ou qualidade de pleno. Deixa eu colocar em outra aqui, na Rossais, vamos ver como que está na Almeida. Almeida, dicionário. É plenitude, abundância, presença completa, estatura completa, dos tempos, o tempo certo para Deus agir, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Então aqui está a explicação do significado de plenitude. Então, se completou o tempo de Deus, se completou o tempo do Criador, e ele fez o quê? Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, porque ele foi gerado na água e depois do Espírito, a água, aquele líquido amniótico, e depois o Espírito foi colocado nele, e ele sob a lei. Por quê? Para cumprir as leis, porque somente ele conseguiu fazer isso. Então a pergunta que fica, peraí, se chegou à plenitude do tempo, se completou-se o tempo de Deus, do Criador, o que resta mais ainda? O que resta mais se naqueles dias se completaram os dias, se naquela época se completaram o período determinado pelo Criador? E quando completou esse período, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, porque aí que entra, Jesus disse em Mateus 24:34, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Ei, tudo significa o quê? Tudo. Então, para um bom entendedor, um pingo basta. Entende-se que nesse versículo 4, mas quando chegou a plenitude, quando se completou o tempo de Deus, ele enviou o seu filho. Para o quê? Para dar início ao juízo. Para dar início ao juízo. E esse juízo se completou, se finalizou quando? No ano 70 DC. Porque assim foi dito em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Disse o quê? Que o espírito de Elias iria estar em João Batista, porque assim era necessário para preparar os que haviam de ser julgados, os que haviam de alcançar a salvação, quando viesse o dia do Senhor. O dia do Senhor significou o dia do juízo. E Jesus disse que não passaria daquela geração. E João, não João Batista, o apóstolo do amor João, em capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, era o dia do Senhor e eu fui arrebatado. Então João foi o último discípulo que permaneceu vivo para escrever o livro da plenitude de Deus, o livro do juízo final, que foi o livro de Apocalipse, quando tudo se cumpriu. Então como que eu posso pegar, mas quando chegou a plenitude do tempo, como que eu posso pegar esse versículo aqui e mandar ele para quase 2000 anos? Vamos colocar hoje. Estou gravando esse vídeo dia 21 de junho de 2022. Como eu vou pegar essa passagem aqui, ele falou que quando se completou a plenitude do tempo lá naquela vez, naquela época, como que depois disso há 2000 anos, sendo que de quando Daniel falou das 70 semanas vezes 7, deu só 490 anos, aí veio Jesus para julgar, veio como juiz e julgou. Como então que eu vou mandar isso aqui 2000 anos para frente? Como que eu vou pegar esse versículo e vou futurizar ele? Ler, vamos dizer que eu fosse agora à noite, eu fosse lá e frequentar uma chamada igreja, aí lá um cantarábias, um balabachúria, um mestre, e abrir isso daqui e ler essa passagem linda, maravilhosa. É que normalmente eles não leem isso aqui, tá? Mas eles iam ler isso e ia falar: Jesus está voltando. Jesus, o juiz, está às portas, se prepare, porque Jesus está voltando, o juízo final está próximo. Como que pode? Como que eu vou acreditar nisso? Algo que há quase 2000 anos atrás se completou essa plenitude do tempo. Aonde está o entendimento? Nas entrelinhas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, para aqueles que praticam obras,
que não respeitam a plenitude do tempo já cumprida, já realizada, essas pessoas não podem falar que são filhos de Deus. Não tem como, porque eles não estão respeitando o versículo 4. Eles não estão respeitando o que Paulo disse, que eles naqueles dias que estavam na transição do antes da cruz e depois da cruz, foram resgatados da escravidão das leis dadas a Moisés. Então, quando o religioso diz que Jesus ainda vai voltar, então essa plenitude do tempo para ele não aconteceu. Então, se não aconteceu essa plenitude do tempo para esse religioso, então significa que ele ainda não foi adotado como filho. Ele ainda precisa de tutor, ele ainda precisa de guia, ele ainda precisa de professor para lhe ensinar, para conduzir. É como se fosse um deficiente visual. Ele precisa de alguém pegar no seu bracinho, dar o bracinho para ele ficar segurando. Vamos ali, minha ovelhinha, vamos ali pegar 10% do que você ganha, vamos ali pegar a melhor oferta, a oferta da viúva pobre, vamos ali pegar um envelopezinho de 1.000, de 2.000, a pessoa ganha um salário mínimo, pega o envelope de 5.000 pela fé, vamos ali, vamos ali tomar um banhozinho de piscina, que já faz 6 meses que você se batizou, então tá na hora de você, vamos reunir o ônibus, vamos fazer uma festona e coloca a melhor roupa, porque domingo X do mês X vai ter batismo nas águas, para a purificação dos pecados. Olha, claro, essa purificação para um religioso serve, porque ele está antes da plenitude do tempo. Essa plenitude do tempo ainda não alcançou os religiosos, não alcançou a teologia. A teologia está longe dessa plenitude. Olha, está há quase 2.000 anos atrasado. Está atrasado. Se você é um religioso, você está assistindo aqui e praticando obras antes da cruz, você não está, essa plenitude do tempo não te alcançou, viu? É verdade. Essa finalização aqui ainda não alcançou. Você está lá. Por isso que você precisa do seu mestre. Por isso que você fica bajulando o seu pastor. Por isso que você fica bajulando o seu padre, o papa. Por isso. Porque você não foi alcançado pela plenitude do tempo. Você ainda está como no versículo 1, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado. Então, você que pratica obras do antes da cruz, você que vive de Moisés, você que vive fazendo votos, campanhas, fazendo sacrifício, você é escravo. Você não alcançou, você precisa de guia. Olha que coisa linda. Para resgatar os que estavam, no versículo 5, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, você que diz que é batizado no Espírito Santo, você não é batizado no Espírito Santo, não. O Espírito de Deus está no seu espírito, só que você não sabe. Então essa situação aqui, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Mas você está em Moisés, você está em Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a lei. Mas ele, depois que ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, ele fez o quê? Aqui. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, se você está no dízimo, se você está buscando Deus em monte, Deus em templo, se você fica aí nas madrugadas buscando Deus como era feito nos dias de Moisés, nos dias dos discípulos, você ainda não recebeu a adoção de filho, você ainda precisa de tutor, você ainda é um servo, você ainda é um escravo. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Como que você pode falar que é um herdeiro de Deus, se você é o escravo de Moisés? Como você pode falar que é um herdeiro se você ainda diz que tem que ir à casa de papai, comer pão e beber suco, que é uma representação da lei da Páscoa?
Como que você pode dizer que é um herdeiro? Você que ainda não tomou posse do seu direito, não tomou posse dessa conquista feita por Cristo naquele madeiro, dando-lhe a purificação gratuitamente, que foi pelo sangue, dando-lhe uma comunhão eterna com o Criador, e você ainda está atrás de cerimônias, atrás de rituais, atrás de mandingas de Moisés, atrás de maldições dadas a Moisés. Para com isso, leia esses 7 versículos de Gálatas capítulo 4, leia, reflita, releia, colhe rascunhos, pedacinhos na sua geladeira, colhe pedacinhos no seu guarda-roupa, colhe pedacinhos na porta da sala, da cozinha, na porta do banheiro, e toda hora que você passar, você dá uma olhadinha, olha aqui, então se eu estiver na lei, eu preciso de tutor, se eu estiver em Moisés, eu ainda preciso de guia, se eu estiver praticando obras do velho pacto, eu preciso ser conduzido por alguém. Aí você dá um brado, dá um grito de vitória. Glória a Deus, eu não quero mais saber de tutor na minha vida. Eu não quero saber mais de guia na minha vida. Eu não quero saber mais de mestre religioso me conduzindo, dando doutrinas, regras, para que eu venha andar na minha vida. Não, não quero mais. Vou virar as costas para isso e a partir de hoje eu serei serei um descendente da promessa que Deus fez a Abraão. Eu sou filho do Criador, do Eterno, no meu espírito, pela fé. E eu vou viver pela fé. Se você der esse brado, se você der esse grito, a sua vida vai se transformar da água para o vinho. A sua vida será semelhante à transformação da água no vinho para o vinho naquele casamento, onde o mestre Sala, quando pegou o vinho, disse: nunca vi uma coisa dessa. Normalmente, em festas de casamento, primeiramente é oferecido o melhor vinho e por último vem o vinho inferior. Mas agora não, nessa festa aqui é o contrário. Deixar o que é melhor por último. Ei, o melhor está em Cristo, o melhor está no Senhor, que é o Espírito. Esquece o vinho ruim. Esquece, esse vinho ruim ficou para trás. Esse vinho ruim ficou antes do ano 70 descer. Primeiro, antes do Tetelestai na cruz, e depois, para finalizar, ele ficou antes do símbolo maior da lei, que era o templo que havia em Jerusalém e que foi destruído no ano 70 DC, quando ocorreu o juízo. E o próprio Criador, o próprio Eterno, Elohim, o próprio Senhor, que é o Espírito, está aí no seu Espírito. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Tudo já foi cumprido, tudo foi realizado. Desfrute dessa dádiva, desfrute dessa herança que você recebeu, que é Deus em nós, em seu Espírito. Amém? Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, falando a respeito das coisas do Espírito. Falando das coisas concernentes ao reino celestial. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau. Fui.